Agora sim, informações da operação da Polícia Civil. Em Maringá, policiais prenderam uma família de líderes religiosos na manhã de hoje. A suspeita é de aliciamento de crianças e adolescentes para o trabalho escravo e também associação criminosa. O William Souza acompanhou desde cedo o trabalho dos policiais. Essas imagens exclusivas do jornalismo Rede Massa mostram os adolescentes com uma grande quantidade de pizzas nas mãos. Era desse jeito que eles faziam a venda, passando em empresas e casas. A história era sempre a mesma. Os jovens diziam que tinham um irmão com câncer para convencer as pessoas a comprar. Era tão comovente que, em vários casos, pessoas pagavam o valor da comida, mas nem ficavam com a pita. Essa foto do site da Igreja das Nações, da Poderosa Mão de Deus em Maringá, mostra o apóstolo Gerdau Costa orando. Foi preso hoje durante uma operação da Polícia Civil com apoio do Conselho Tutelar. A acusação é de que ele e a mulher, a bispa Selma Costa, e o filho do casal, o pastor Gerdau Júnior Costa, se aproveitavam da vulnerabilidade de fiéis e atraíam crianças e adolescentes para a venda de pizzas, que eram fabricadas na igreja, na zona norte da cidade. Nós constatamos que essas crianças e adolescentes estariam vendendo pizza em Maringá, em toda a região. Teriam que carregar grandes quantidades de pizza e eram submetidas a uma jornada exaustiva de trabalho, de manhã até o período da noite, sem alimentação. Para se alimentar, teriam que pedir uma ofertinha das pessoas que compravam essas pizzas. E se elas não cumprissem a meta, elas eram agredidas, tanto física como psicologicamente. Cada uma das vítimas vendiam cerca de 30 pizzas por dia, mas algumas chegavam a vender bem mais, cerca de 100 pizzas. Esses comprovantes mostram Pix feitos por pessoas ao comprar as pizzas. A conta era em nome do pastor apóstolo Gerdau Costa. Aqui, no porão da igreja, os policiais encontraram um quarto escuro, isolado e com isolamento acústico. A polícia investiga agora se o local era utilizado para as agressões. As imagens gravadas pela polícia mostram um quarto com espuma de isolamento acústico e um colchão no chão. Esse bastão apreendido também pode ter sido usado em agressões, afirma a polícia. Em um cofre na igreja, a polícia apreendeu uma pistola calibre 9mm, que, segundo os investigadores, era usada para ameaçar as famílias que queriam tintes do esquema. Também foram apreendidos um computador, documentos e eletrônicos. Agentes estiveram na casa da família e nesta área de lazer com piscina e churrasqueira. Eles tinham um alto padrão de vida. Eles têm carro zero, têm Hilux, moravam em uma residência boa, tinham uma área de lazer também. Segundo a polícia, na casa da família, uma menina de 13 anos era obrigada a trabalhar como empregada doméstica. Um rapaz, já adulto, morava, segundo os investigadores, no subsolo da igreja. Ele não foi encontrado. 2 crianças foram acolhidas pelo Conselho Tutelar. Cais da Vigilância Sanitária apreenderam 200 pizzas armazenadas em péssimas condições de higiene, além de produtos sem prazo de validade anotado ou origem definida. Produtos que hoje oferecem risco à saúde pública. Essas pizzas elas foram encontradas tanto na área superior, que é onde aparentemente eles moram, quanto na área da cozinha, e massas de pizzas, que ele disse para nós que foi doação, na área da rádio, no chão, sem condições de armazenamento, sem condições de temperatura. Enfim, esses produtos eles serão apreendidos cautelarmente e serão encaminhados à vigilância sanitária para serem tomadas devidas providências. Bom, o William Souza acompanhou esse trabalho desde cedo, logo cedo já estava junto às equipes policiais e agora conversa com a gente ao vivo. William, você que acompanhou o trabalho, estava junto ali com os policiais, explica, por favor, para a gente, para quem está acompanhando também o Tribuna da Massa, a suspeita dessa família é de quais crimes? Pois é, Sandro, olha, tem uma lista de crimes, viu, justamente... Desculpe, estou me ouvindo aqui, me perdoe. Bom, Sandro, exatamente, olha, as pessoas nessa família de líderes religiosos, eles devem responder, essa família deve responder pelos seguintes crimes: tráfico de pessoas com finalidade de trabalho escravo, associação criminosa e também subtração de incapaz. Essas crianças, elas eram submetidas a extensas, a longas jornadas de trabalho e eram obrigadas a cumprir metas e também, ao final do expediente, do dia de trabalho, eram obrigadas a prestar contas com os líderes religiosos. Hoje, portanto, como nós vimos na reportagem, foram presos o apóstolo Gerdau Costa, a esposa dele, a bispa Selma Costa, e também Gerdau Júnior Costa, que é filho, pastor e filho desse casal.
eles se aproveitavam aí da vulnerabilidade social, crianças e adolescentes, vulnerabilidade social e também econômica das famílias, dos fiéis, para poder trazer essas crianças e adolescentes para realizarem a venda dessas pizzas. Imagens obtidas pelo jornalismo da Rede Massa com exclusividade, inclusive, mostram exatamente isso, né? O momento em que essas crianças passam de empresa em empresa, de casa em casa, para conseguir fazer a venda, portanto, dessas pizzas. Cada pizza custava em média R$30. Tinham crianças e adolescentes que vendiam cerca de 30 pizzas, mas alguns chegavam a vender até 100 pizzas por dia, que era um número muito elevado. E a história era sempre a mesma. Tenho minha mãe com câncer ou tenho um irmão com câncer, por favor, ajude. E no semblante dessas crianças, sempre era possível, né, crianças e adolescentes, sempre era possível observar o seguinte, um olhar de choro, né? É exatamente por quê? Porque eles sabiam que quando chegavam, né, quando chegassem lá na igreja, se não tivessem cumprido com a meta, isso segundo as indicações, eles eram submetidos à tortura psicológica, física e inclusive também religiosa. Eles diziam que a mão divina pesaria contra essas crianças e adolescentes caso as metas não fossem cumpridas. Sandro e Roberta. William, inclusive eu comprei essa pizza, até comentei com o Sandro, quando o rapaz veio me vender, ele estava muito triste, estava com a voz baixinha, ele falou, por favor, me ajuda, minha mãe está com câncer. Eu fiquei morrendo de dó e, claro, fui ajudar, né? Claro, a gente quer fazer o bem, a gente se comove. Imagina um adolescente, 14 anos, 13 anos, e chega e pede por favor. Nossa, chega até a arrepiar. Que eu lembro do semblante do adolescente e realmente foi como o William falou. Olhar baixo, de choro e a vozinha embargada. Pelas imagens que a gente viu, William, que a gente está vendo agora com exclusividade aqui no Tribuna da Massa, a quantidade de pizzas que essas crianças carregavam, né? Até se equilibrando ali para não cair as pizzas, né? É muita coisa. Claro, essas crianças, esses adolescentes também são vítimas, nesse caso, de acordo com as investigações da polícia, né, William? A gente entrou em contato com o advogado da família, né, que está presa suspeita desses crimes. Ele informou para a gente que está se inteirando do caso e assim que tiver todas as informações, vai se manifestar. E duas crianças, né, e adolescentes foram encontrados na igreja durante a operação de hoje. William, para onde que eles foram levados? Pois é, Roberta, essas crianças, né, esses adolescentes aí encontrados, acolhidos hoje, foram acolhidos, na verdade, pelo Conselho Tutelar, porque essa é uma operação da Polícia Civil, com o apoio da Vigilância Sanitária e do Conselho Tutelar, que vem acompanhando essa história há muito tempo. Sabe o que acontecia? O Conselho Tutelar ia lá, notificava eles, falava com eles, eles eram agressivos, expulsavam os conselheiros tutelares e aí hoje, né, depois de um belíssimo trabalho de investigação, a polícia conseguiu, portanto, né, fazer prisão preventiva desses líderes religiosos. Mas a gente vai conversar agora com a Lia, que é conselheira tutelar. Lia, para onde essas duas crianças foram encaminhadas e qual o estado delas, psicológico e físico também? Boa tarde, obrigado pela participação ao vivo aqui com a gente. As crianças acolhidas, elas tinham vínculo familiar, né? Então não eram das crianças que estavam sendo exploradas, né? Elas tinham vínculo familiar com os acusados e foram acolhidas institucionalmente, justamente por não ter uma opção de família extensa para ser encaminhada. Mas as crianças que anteriormente foram abusadas, todas elas foram durante a investigação tendo o seu destino judicial, acolhimento como medida protetiva, voltando às suas famílias, né? Durante a deflagração hoje da prisão é um trabalho já que vem realizado há bastante tempo e as crianças não ficaram lá durante todo esse período, né? Conforme o Conselho sabia, as medidas de proteção iam sendo aplicadas. Agora, Lia, aquela situação do bastão de beisebol, daquele quarto com isolamento acústico, escuro, com um colchão no chão, na visão do Conselho Tutelar, o que significa aquilo ali? É complicado a gente falar, mas assim, como as crianças eram agredidas fisicamente, isso com provas durante o processo, provavelmente aquilo a gente não tinha conhecimento, não conhecia por dentro, mas quando a gente visualizou e diante dos depoimentos, das provas colhidas e hoje daquela visualização, com certeza aparentemente era ali que aconteciam as violências físicas, né? E é um lugar muito triste, né? Uma situação muito triste de ver, porque a gente ouviu tudo durante esse período, comprovou, né? A polícia comprovou, e aí quando a gente vê aquele espaço, a gente
saber que foi ali que aconteceu é bastante triste, né, pra gente. Agora, é importante dizer que na rua, além dessa violência lá, essas crianças e adolescentes estavam expostos a outros tipos de risco, porque estavam andando por aí sozinhos, né, sem uma supervisão de um adulto, diante de uma pandemia. Quer dizer, são situações realmente degradantes. São vários direitos violados, né? A falta do responsável, apesar de que agora, né, comprovado com eles presos, tudo, mas fora o trabalho infantil, a exploração, a violência física, psicológica, ainda tinha esses outros direitos violados. Por exemplo, das atividades escolares, onde alguns dos depoimentos falavam que eles faziam atividades uma vez por semana só. Então, nesses outros, até o direito à escola, à educação, era violado também. Tá certo. Olha, Lia, muito obrigado pelas suas informações. Realmente, Sandro e Roberta, uma situação muito complexa e lamentável a que essas crianças e adolescentes eram submetidos. O trabalho de investigação que foi feito e foi acompanhado pelo Conselho Tutelar, que resultou nessa operação de hoje. Ainda bem, né, William, que essas crianças, esses adolescentes, no decorrer desse processo, conseguiram ser ainda resgatados pelo Conselho Tutelar e evitando até um mal maior, porque uma criança ser mantida nessa situação, caso a gente reforce, as investigações se confirmem, né, em função dessa operação policial. Mas para o desenvolvimento dessas crianças e desses adolescentes é um prejuízo enorme. A gente não consegue nem imaginar. Imagina quanto tempo que elas estão sofrendo, essas crianças. O trauma que fica na consciência dessas crianças e desses adolescentes, né? E, William, a prefeitura, a gente viu que a Vigilância Sanitária também participou dessa operação no dia de hoje. Essa igreja onde a operação foi realizada foi multada, foi autuada. A gente viu ali até uma fiscal colocando uma placa de interditado. Foi sim, viu, Sandro? A multa foi no valor de R$ 5.900. Inclusive, o local ele foi interditado, como você já disse pra gente, né? Adiantou aí, a imagem é muito clara ali, mostrando os fiscais colocando a plaquinha de interdição, né? Aquele adesivo. Justamente porque no local foram encontradas quase 200 pizzas prontas, sem nenhum tipo de condição higiênico-sanitária para comercialização e para venda. Além disso, foram encontradas ainda 570 massas para pizza, 6 unidades de 2 quilos de embutido, outros 4 quilos de queijo, 1 quilo de lombo ali, 500 gramas de linguiça, cheddar cremoso ali, pelo menos 9 embalagens, a mesma quantidade em embalagens de requeijão e 20 quilos de presunto e mortadela em pedaços, sem nenhum tipo de data de validade escrita, anotada, ou então com a origem definida. Quer dizer, o local, além dessa situação envolvendo as crianças, os adolescentes, tem ainda essa questão envolvendo a saúde pública, né? Porque as pessoas que acabavam comprando, acabavam consumindo aí, né, um produto, claro, de origem e qualidade duvidosa. Sandro e Roberta. Perigo enorme. Obrigada, viu, William? Obrigado, William. Um trabalho excelente também do William, né, que desde cedo está acompanhando essa operação. E a gente conversou com o advogado dos presos. Ele vai se inteirar, né, do caso para poder conversar com a gente. E as imagens que a gente viu e mostrou para vocês aqui com exclusividade no Tribuna da Massa, de um adolescente carregando uma pilha de pizzas pelas ruas e calçadas de Maringá para vender e levar dinheiro para esses supostos, né, envolvidos nesse crime. E um trauma vai ficar, lógico, esses adolescentes, essas crianças são vítimas também de acordo com o processo. E eu vi no rosto desse adolescente que ele estava sofrendo. Era uma expressão assim de sofrimento, de tristeza. Eu senti isso. Aí, claro, agora a investigação vai se desenrolar, ainda vai ter outros passos, né? E vale ressaltar também que em março do ano passado, essa igreja acabou sendo notificada pela fiscalização da prefeitura porque estava, né, descumprindo um decreto municipal. Então, não é de hoje que tem esse envolvimento. E a gente também recebeu aqui na redação do Tribuna da Massa uma nota da diretoria da Ordem dos Pastores Evangélicos de Maringá. Eles divulgaram uma nota de repúdio. Diz a nota, abre aspas, a Ordem dos Pastores Evangélicos de Maringá vem a público repudiar o ocorrido envolvendo líderes religiosos na cidade de Maringá. Exploração de menores. A Ordem luta e sempre orienta aos pastores e líderes, membros da mesma,
a serem luz e exercer com responsabilidade a chamada pastoral. A ordem também deixa claro que os líderes religiosos envolvidos na operação policial não fazem parte da Ordem dos Pastores Evangélicos de Maringá e agem de maneira isolada na cidade, de acordo com suas convicções. A ordem também lamenta o ocorrido, porém deseja que sejam apuradas todas as denúncias e que a verdade prevaleça. Fecha aspas. Quem assina a nota é o pastor Alexandre Ferrarese, presidente da Ordem dos Pastores Evangélicos de Maringá.